Fala pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do Money Maker Podcast. Tô aqui com o meu parceiro Casagrande. E aí, Santana? Muito obrigado por mais um episódio. Hoje aqui com Júlio Pereira, treinador, head trainer de desenvolvimento de pessoas. Muito obrigado, Júlio, por vir participar aqui do podcast para conversar com a gente. A ideia desse podcast, eu sempre falo em todos os episódios, é que se você olhar a lista da Forbes das 500 pessoas mais ricas do mundo, ou são empresários, são empreendedores ou são sócios de alguma coisa. Então a gente traz empresários, empreendedores da região para falar um pouco da sua jornada de vida, para falar um pouquinho da sua vida e o que faz. Porque você é uma pessoa de sucesso no que você faz, é inevitável. E muito obrigado por vir conversar com a gente aqui no podcast, de verdade. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. E vamos levar o que a gente conseguir aqui juntos para galera que está assistindo aí, fazer a mentalidade deles pensar de uma forma diferente, né? Fora do comum, extraordinária, para gerar resultados positivos. Vamos fazer um monte de lucro, gain, ou seja lá que nome que eles quiserem dar para isso aí que a gente vai fazer hoje. Bora. Não, legal. A mentalidade positiva, eu acho que transforma a vida de uma pessoa, né? Você ter o pensamento positivo faz você alcançar resultados que nem você imagina que você pode alcançar, né? Eu acho que é isso. Sim. E antes da gente começar esse bate-papo, eu queria falar um pouquinho aqui da Cervejaria Estiva, porque dia 18/3, esse episódio é gravado, a gente está gravando aqui alguns dias de antecedência, mas dia 18/3, no sábado, eles vão ter um evento lá, Dia de Beber a Cerveja Verde, em comemoração ao dia de São Patrício. São Patrick, o padroeiro da Irlanda. E cerveja e Irlanda são sinônimos, né? Então, tá aqui, ó, sigam lá no Instagram, Estiva Cervejaria, dia 18 agora, tomar uma cerveja verde. Em comemoração a gente tem spoiler. E eu quero dizer o seguinte, ninguém tomou isso aqui ainda, a não ser o mestre cervejeiro, o mestre cervejeiro Cadu, que preparou a receita. Dá uma olhada nisso. Queria agradecer demais o Cadu, que tá sendo companheiro da gente no podcast em todos os episódios. Muito obrigado de verdade. E o Júlio não vai beber porque ele vai ter que dirigir, vai ter que pegar algumas horas de trânsito. Tem treinamento hoje ainda. Tem treinamento hoje. É uma pena. É uma pena. Brindar aqui. Vamos brindar. Saúde, pessoal. Saúde a todos. Tenho certeza que deve estar uma delícia. Está, com certeza. Eu já sei qual a receita que ele me contou, mas assim, quem quiser conferir, então, sábado, dia 18/3. Eu vou lá. Com certeza. Bom, Júlio, voltando aqui ao episódio, eu gosto de começar mostrando o que você é hoje. O que você faz da vida, e aí depois a gente vai voltando para entender, né, aquele discurso Connected Dots. Então, a gente vai alinhando os pontos, olhando para trás, fica muito mais fácil. Tá bom. Mas o que você é? O que é o Júlio hoje? Por que você tá nessa situação aqui? Legal. Então, vamos lá. Eu tenho algumas coisas que eu acredito que se as pessoas acreditarem pela minha vivência, elas vão construir algo diferente do comum. Eu costumo usar a palavra extraordinária muito nas minhas falas, no meu conteúdo, no meu treinamento, em todos os aspectos, porque eu acredito que a nossa vida vivida de forma repetitiva, ela se torna comum. E o comum pode ser, eu estou trabalhando demais, todo dia, virou comum, já não está mais legal. Ou não estou trabalhando muito, é comum, já não está mais legal. Então, se eu começar a fazer uma coisa diferente, uma coisa fora do comum, a gente pode chamar isso de extraordinário. Então, fora de algo que eu estou repetindo muito. E hoje a minha vida, ela é uma vida extremamente extraordinária. A minha agenda, ela é lotada com o que eu quero que ela esteja lotada. Então, uma das coisas que a gente aprende a fazer no extraordinário, porque as pessoas não têm muita facilidade de fazer, é falar vários nãos para coisas que você não quer. É muito comum as pessoas falarem sim. Tem que falar sim, ser obrigado a viver a vida que os outros esperam que ela viva e tal. Então, fora do comum é você saber falar, por exemplo, muitos nãos para você poder ter tempo para falar sim para as coisas que você quer falar sim. Não é isso? Perfeito. Exato. E, inclusive, a nossa data aqui, né? Caramba, quantas vezes se a gente pegar o WhatsApp aqui, né? A gente Essa falou data, demais para encontrar essa data. Acho que nós estamos conversando há meses já para encontrar uma data. Não que eu não quisesse vir aqui, mas a minha agenda já está lotada há muito tempo com coisas que eu quero fazer. Então a gente foi ajustando até que ainda bem que chegou nessa data aqui para a gente poder conversar. Então quando você começa a colocar coisas que você quer viver na sua vida, a sua vida se transforma numa vida
extraordinária, fora do comum. E é uma jornada. Então eu chamo de jornada para uma vida extraordinária. Jornada PUV. Eu vivo essa jornada. Eu não é, a gente estava conversando agora há pouco, né? Não é sobre o destino que eu vou chegar. Eu não tenho um ponto final na minha vida. Mas eu tenho um olhar muito grande para cada passo que eu vou dando. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui mental? Vamos fazer uma pergunta e você responde? Pode ser? Claro. Não é nada que não possa ser respondido. Vamos ver se a gente consegue, se a gente tem essa capacidade. Não, é leve. Ó, e até é legal para a galera que está assistindo fazer esse exercício mental para ver o que vem na cabeça em primeiro momento. Vocês já chegaram em um topo de uma montanha que é onde vocês estão hoje. Profissional, pessoal, seja qual for. Então imagina que você está no topo dessa montanha agora. E você olha para o topo da próxima montanha. Então existe uma próxima montanha mais alta em relação à montanha que você chegou no topo. Sim. Quando você enxerga o topo da próxima montanha, então eu vou pedir para vocês responderem de forma individual, cada um responde na sua vez, tá? Qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça? O primeiro, sem pensar muito. O meu é chegar na outra. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Vou chegar na outra. Vou chegar na outra. E o seu? Preciso dar o primeiro passo. Isso. Primeira coisa. A única coisa que te leva no outro lado, se digamos que o pensamento seja assim, ó, nossa, eu tenho que descer e subir de novo. Eu tenho que me dedicar para a próxima montanha, ou é muito difícil, ou para mim é muito fácil. Todos esses pensamentos não são tão poderosos quanto, e nem é o primeiro, é o próximo passo. Perfeito. Se você substituir todos os outros pensamentos por esse, sempre vai ter o pensamento certo. Qual o próximo passo que eu tenho que dar? Então, independe se você está no topo dessa montanha, subindo a próxima ou descendo essa, qual é o próximo passo? E quando a gente fala de próximo passo, a gente fala de jornada. Né? E exatamente. Quando eu penso, vou chegar no próximo, sem pensar em dar o primeiro passo, de repente eu posso gerar uma frustração em mim. Porque eu pensei só no objetivo, né? E a gente estava conversando... Muda. Primeiro passo, tira. É próximo passo. Próximo porque o primeiro passo. pode ser que já tenha existido. Exato. Próximo passo. Sempre próximo. Qual é o próximo passo? Então eu quero ser seu cliente. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para ser seu cliente? Exato. Você me quer como cliente. Qual é o próximo passo que eu dou para... Entendeu a estratégia? Exato. E mental. a gente até comentava aqui antes da gente começar, né? Eu fiz uma viagem recente ao Peru. Foi daí que nasceu até esse papo, né? Exato. Exatamente. E tem um passeio lá, vamos chamar assim, né? Uma atividade que é a Rainbow Mountain, né? A montanha colorida, que eles chamam Vinca Cunha. É o nome da montanha. Ela é uma montanha exótica porque ela é colorida realmente por conta da questão dos minerais. Ela fica a 5.100 metros de altitude. O ar é rarefeito, mas assim, uma dificuldade de respirar muito grande. E você, para chegar até lá, você faz uma caminhada de aproximadamente 4.000 metros. Ela não é muito íngreme, mas assim, ela é longa e é muito cansativa. E no percurso me ocorreu uma coisa desse tipo. E eu até gravei um vídeo que eu nem postei nas redes sociais ainda, mas que eu faço uma reflexão nesse vídeo. Você, na sua jornada, pode ter um objetivo, mas você não sabe se você vai chegar naquele objetivo. Então, você tem que viver a jornada passo a passo. Exatamente. E aproveitar cada passo desse. E se você cansar, você até pode descansar. Agora, desistir não pode ser uma opção. Porque quando você está cansado, você pensa em desistir. Mas quando você descansa, você revigora a sua energia e você dá o próximo passo. Exatamente. E aí você alcança o objetivo. Então é passo a passo, realmente. O objetivo é uma consequência, né? Quando a gente fala de final de jornada, a gente está colocando um ponto final para uma coisa que está acontecendo hoje. Eu nem sei se eu estou andando nessa direção ou não sei se estou me dedicando do jeito que deveria. Então, ao invés de pôr ponto final, coloca próximo passo. Caramba, imagina, né? Se eu pudesse voltar no tempo, se a gente pudesse fazer isso, né? Com a experiência que a gente tem hoje, o que a gente teria feito de diferente? Eu faço uma lista de coisas aqui que eu teria feito de diferente na minha vida. Eu acho que não existe esse negócio, não me arrependo de nada que eu fiz. Sim, a gente se arrepende. Porque hoje a gente tem outro conhecimento. Exato. Né? Então, se eu parar para pensar, o que eu mudaria lá no passado, nas coisas que eu vivi? Os passos que eu dei. Os próximos passos que eu não dei, ou os passos que eu dei, é isso que a gente pensa. Então, quando a gente
pensa em ser empresário, vamos pensar assim, o maior público que está assistindo aqui agora são pessoas que empreendem, Sim. pessoas que gostam de falar de vida financeira, que gostam de falar de satisfação, que gostam de economizar tempo na vida, que são os 3 pilares que eu acho que são obrigatórios na vida da gente. Economizar tempo é o principal, né? Principal é a moeda Você falou, você começou, né? É. Você tá cheio de coisa pra fazer do que você quer, né? mas o que eu ponho lá dentro. Então, a gente já pode falar disso aí, que isso aí é bem rico para decisões. Então, se eu começo a me dedicar a escolher o próximo passo um pouco melhor, ter mais a rédea na mão, eu diminuo o arrependimento. Eu posso até mudar de topo de montanha. Dei o próximo passo, mas tem uma outra montanha que acabou de aparecer aqui no meu campo de visão que eu posso virar um ângulo aqui e para lá. Perfeito. E tá tudo bem desistir dessa e ir para aquela, né? Exato. Então eu tô olhando para esse próximo passo. Você foi lá no Peru, né? Peru, Peru, essa isso. montanha. Quando eu estava fazendo o caminho de Compostela, lá são 790 quilômetros andando a pé com uma mochila nas costas. Absurdo. É incrível. É o próximo passo. E quer saber? Então vamos para esse assunto. Se eu não me cuido para os passos do dia de hoje, eu posso chegar no final do dia de hoje, da caminhada do dia de hoje, com bolha no pé. Você já pensou dar passo com bolha no pé? Com meia e com bota? O que tem que fazer? Se eu quero começar meu dia, eu chamo de rotina de entrada. Eu tenho que começar o dia com uma rotina de entrada adequada para o que eu vou fazer hoje. O que você vai fazer hoje? Poxa, hoje eu vou fazer isso. Vou caminhar 30 quilômetros. Eu tenho que preparar meu pé para isso. Eu acordava de manhã lá no caminho de Compostela, eu passava vaselina nos pés. Colocava uma meia e colocava a bota. Caramba. Não tomava banho. Se você tomar banho, você tira a oleosidade da pele, a roupa vai ter atrito e vai machucar e tal. Então você tem que saber como que é a sua rotina de entrada. E durante o caminho, eu cruzei muitas pessoas andando facilmente, muitas pessoas paradas no canto do caminho, tirando a meia e descolando de uma bolha que tinha estourado com sangue. Então eu imagino a dor daquela pessoa. Qual a diferença de uma pessoa e de outra? Aquela pessoa que para no início do dia com uma rotina de entrada para preparação. E tem alguns hacks mentais para você ter resultado. Eu acho que vale a pena a gente falar. Que tal? Sim, Pode ser. vamos lá. Eu só queria dar um feedback. Pessoal, não vou falar absolutamente nada, tá? É uma aula aqui, eu tô anotando. Vamos perguntando, vamos bater papo. Eu sou telespectador aqui. Vamos lá. Pergunta, vai pro caminho que Pode vocês quiserem, vamos lá. Se a galera tiver dúvida, deixa embaixo do vídeo aqui. Me manda, eu respondo também. Eu Tamo mesmo juntos. vou assistir esse episódio várias vezes. Que é assim, ó. Qual é o hack? Se você quer mudar sua mentalidade, por onde a gente tem que começar? Muita gente acha que tem que começar pela mentalidade. Mas não é. Não adianta você pensar pelo positivo, que você vai gastar uma energia imensa para fazer o positivo ficar se mantendo na tua cabeça. Sendo que você tem estímulos incríveis, incessantes, intensos na tua cabeça de coisa que não é boa. Para você melhorar a sua mentalidade, você tem que começar pelos outros pilares que te deixam de pé, que é mente, corpo e espírito, que te mantém de pé, espiritualidade, né? Então, se eu quero mudar minha mentalidade, eu tenho que começar pelo menos pelo corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Qual é a rotina de entrada que eu faço com isso? E nós colocamos dentro do nosso corpo elementos que nos alimentam. Perfeito. A gente toma uma cerveja para ficar, né, para sentir o gosto da cerveja, ter a satisfação da cerveja e tal. Ok, ótimo, legal. Eu estou elevando um pilar chamado satisfação. Agora, se eu acordo de manhã na minha vida e eu não tenho uma alimentação saudável para que a minha máquina funcione bem, você acha que o pensamento positivo vai durar muito tempo? Não, com certeza não. Não vai durar. O cara vai olhar pro espelho e não vai gostar do que ele vê. Ele vai ficar cansado para subir uma escada porque o elevador quebrou. Ele vai falar, putz, eu preciso do elevador. Então, se você não cuida do corpo, você não vai ter o hack principal, o atalho principal para mudar a sua mentalidade. E nós não somos preparados para fazer isso. É o corpo, mano. A minoria das pessoas não ouviu isso. Né? Teu pai, tua mãe te davam um doce pra você ficar feliz ou como um estímulo por algo que você fez bem. Cara, você passou na prova, parabéns, vai ganhar um doce, vai ganhar um bolo. Nós somos reativos, nós não somos ativos, né? Nós somos preparados para ser reativos, exatamente. E o próprio ser humano, ele não é condicionado a
a gastar caloria, ele quer ficar quieto, ele quer manter... O cérebro faz isso, porque né? ele não sabe o que vai acontecer na sequência. Ele acha que ele tem que economizar energia. Que a gente vai caçar um leão amanhã de manhã. Basicamente então, isso. hacks obrigatórios para você mudar a sua mentalidade. Sono reparador. Você tem que ter uma noite de sono boa. E se a pessoa está com uma mentalidade que não é boa, ela já nem consegue dormir direito. Já começa por aí. Então ela está num ciclo inadequado. Músculos. Vai chegar uma hora na nossa vida que, independente da mentalidade que você desenvolva, você vai precisar dos músculos para sentar e levantar de uma privada. Tenho sentido. Você já pensou uma pessoa que vai ficar... Chegar idoso sem músculo, como que você levanta e senta para fazer necessidade básica? Você vai precisar de ajuda de alguém. Quantas pessoas não precisam hoje? Você tem que ir lá ajudar teu pai, tua mãe, teus avós. Sim. Porque eles não tiveram a mentalidade de preservar músculos para usar. Então, Júlio, mas você não trabalha com mentalidade, não é desenvolvimento humano e tal. Eu tô começando a falar do corpo, da máquina que você vai querer colocar uma mente lá dentro. Eu já pesei 120 quilos. E eu não percebia que estava errado. A minha mente era incrível. Pra mim tava tudo certo. Fazia churrasco todo final de semana e quase todos os dias. Eu morava no Acapulco, no Guarujá. Isso é Eu tinha uma casa de 1.000 uma metros mente quadrados. feliz. Nossa, né? Era festa, era não sei o quê. Aí um dia eu caí de skate elétrico na frente da minha casa, no dia que ia começar um curso de 9 dias. Quebrei a clavícula e fui pro hospital, tinha que operar. Eu falei, eu só posso operar daqui 9 dias. Voltei pra casa, fiz o curso com a clavícula quebrada, dei o curso pro treinamento que chama Practitioner para todos os presentes. Deve ter, não sei se tem alguém, se tiver alguém assistindo aí que tava nessa turma, fala. Espero que esteja. E no final eu fui e operei. Mas quando eu me olhei no espelho, né, que eu tava vendo ali que tava machucado e tal, eu vi o tamanho que eu tava. Eu vi que eu tava inchado, eu vi que eu tava com acúmulo de líquido, eu vi que eu tava com... Eu não sabia nada disso, não tava nem aí, eu nem ligava, achava que tava tudo certo. Eu falei, caraca, por que eu deixei chegar nesse ponto? Então, um dos pontos que a nossa mente, porque a mente mente pra você, se você tá tendo satisfação, ela não importa o que você tá fazendo, ela fala, manda bala que tá tudo bem. Ela te permite fazer isso. Se você não tem uma medida, você não chega no resultado que você quer. Se você não mede, galera, vocês entendem de grana, Sim. Vocês entendem de número dentro de uma conta, dentro de uma carteira, dentro não sei do que. Quando você olha lá, você sabe se está diminuindo ou aumentando. Uhum. Não é assim que a gente tem que olhar para ver se o investimento está funcionando? Perfeito, tá? perfeito. E o corpo? E o resultado do corpo? Você não olha, você não tem uma medida, você não tem uma... Então, esse é o primeiro hack que a gente tem que ter. Muita gente que vai assistir esse vídeo não tem essa percepção. Não dá para começar de uma vez. Não dá para, né, parar tudo agora, vou começar a ser saudável. Não vai. Você não vai. Vou amanhã no médico, vou no nutricionista, começa, faz qual é o próximo passo, cara. O que você precisa mudar? O que você tem que mudar agora? E muda. Aí, cuidei da máquina. Cuidei da máquina. Aí a gente pode ir para os outros pilares. Que é mentalidade e espiritualidade. O que é espiritualidade? É aquilo que te conecta, não estou falando de religião. Estou falando em algo que te conecta a algo maior, que é o que eu faço de bem para os outros, com que pessoas eu me conecto, como que isso funciona na minha vida. Perfeito. Quer ver O que eu gero de valor? De propósito. Propósito, valores. É assim, ó. Eu costumo fazer esse exercício com a galera. Gente, pensa, se tiver uma festa da tua família só, você é a última a chegar. Quando você chega, a galera faz festa porque você chegou, ou tem um grupo que fica feliz, ou outro grupo que fala, ih, caramba, ele chegou. Então isso é espiritualidade, isso é conexão com outras pessoas. Imagina com família, agora sim. Cliente, isso é carisma. Profissionais, né? É você saber se conectar com as pessoas. E isso é uma habilidade que se desenvolve. Tem gente que não tem faculdade e é muito boa nisso. Tem gente que não tem nenhuma formação, nenhum diploma. Isso dá para aprender. Altamente possível. Uma coisa que eu faço, eu acho que envolve a questão de corpo, mente. Eu gosto de correr. Não parece, né? Sou um pouquinho acima do peso, assim, mas eu gosto de correr. Então eu faço provas de 5, de 10 quilômetros, meia maratona. As pessoas, quando eu falo, elas falam assim, não, você não faz. E como eu faço para conseguir chegar nesse objetivo? As pessoas têm uma questão, uma mentalidade, talvez, de eu vou me preparar, quando eu estiver pronto, eu vou me inscrever e eu vou correr. Eu faço totalmente o contrário. Ah, vai ter uma prova, eu vou lá e me inscrevo. Coloca um deadline. Eu me inscrevo e aí eu falo, agora eu não posso passar vergonha.
Eu me inscrevo e falo para as pessoas que vou fazer. E aí eu me obrigo a treinar todos os dias ou dias intervalados para que eu consiga chegar lá na prova. E aí tem prova que eu vou para fazer tempo e tem prova que eu vou para completar. Show. Mas o meu próximo passo é me inscrever. Pegar aquele compromisso ali. É um compromisso. Eu tenho um compromisso comigo e para as pessoas com quem eu falei. Ó, eu vou correr a meia maratona. Isso de deixar público, isso em relação ao corpo, a gente é mais reativo do que proativo. Eu já fui atleta, eu já tive 8% de gordura corporal, super seco, treinava crossfit todos os dias. E aí acaba que a nossa rotina começa a consumir e aí eu deixei me perder. A rotina começar a trabalhar, eu queria chegar, eu treinava sempre cedo, eu falei, pô, eu quero chegar mais cedo no escritório, não vai ter como treinar cedo, vou treinar à noite. E aí à noite, às vezes eu fico até mais tarde, a academia não tá mais aberta e vai passando. Até que um dia, em relação a reativo, eu acordei, me olhei no espelho e falei, cara, olha o jeito que eu tô. Como que eu deixei chegar lá? Como que eu deixei chegar aqui? É isso e aí eu coloquei, aí eu parei de beber, eu tô bebendo hoje porque é uma parceria da gente, mas eu não tô bebendo faz muito tempo, tanto que eu vou beber um copo e tal. Voltei a treinar. Como eu já fui atleta, eu sei que isso não vai fazer diferença alguma um dia. O que conta é o ano. Coloquei um número, o próximo passo meu, eu tô treinando, eu tenho número de treinos que eu vou fazer no ano, porque assim eu consigo me policiar, medir. Porque a gente não mede, a gente não controla. Então qual é o meu próximo passo? O treino 45, o treino 46, o treino 47. Então eu fico... Isso em relação ao próximo passo é muito importante, né? Porque o objetivo eu vou chegar. Se eu treinar as 250 vezes que eu tenho que treinar no ano, eu vou chegar no objetivo, eu sei. Isso aí. Mas o próximo passo é o treino 40, o treino 2, o treino 5. E eu acho que isso é uma questão de mentalidade, porque a minha mente não quer que eu vá treinar. A minha mente quer que eu sente no sofá, ligue a televisão... Peça uma pizza, como uma pipoca, um refrigerante... Isso é o que a minha mente quer. Então, eu condiciono a minha mente a se incomodar com isso. Né? E eu realmente não vejo problema em tomar um pouco de cerveja, em comer uma pizza de vez em quando, fazer um churrasco. Eu não me privo de nada. Mas eu tento moderar em tudo. Né? Ó, o que acontece que faz a gente se perder nesse caminho, como por exemplo, puxa, me perdi, eu era atleta, tinha 8% de gordura, eu não sei o quê. O que faz a gente se perder no caminho é a busca do... Então, vou dar mais um hack aqui. É a busca do cérebro, que é, eu quero muito buscar a economia de energia. Então, essa máquina grita por isso, economia de energia. Segundo, se eu não tenho energia, ela quer acumular energia. O que ela faz? Faz você ingerir alimentos. Então a gente come sem fome, muitas vezes, para acumular energia. E terceiro, ela quer fazer você ficar buscando, sabe, aquela sensação desesperada de satisfação. É isso que teu cérebro quer. Então ele busca satisfação o tempo todo. É satisfatório ficar deitado na cama quentinha de manhã, quando o celular toca, quando o relógio toca? Snooze. Super, snooze é antigo, hein? Snooze é antigo esse nome, hein? Era aqueles rádio relógio snooze, né? Nessa época, pô. Não é, mas é que o iPhone quando toca é snooze, hein? Mas aparece escrito snooze nele? Então eu nunca vi escrito snooze. Mas era antigamente um rádio relógio, tinha que pôr o dedo na boca, né? Pra molhar e botar, porque senão ele não dava contato. Não é da sua época. A minha mãe tem um lá que deve ter uns 40 anos. Snooze era o nome dela, uma barrinha assim. E era 9 minutos a mais e tal. Então, é confortável ficar na cama, então traz satisfação. É confortável ficar no Netflix com uma pipoquinha, né? É confortável ficar. Então, aqui vai o hack para você ludibriar esse cérebro. Vocês já ouviram alguém falar que você tem que se esforçar? Sim. Sim, né? Demais. Só que na maioria das vezes não funciona. Cara, você tem que se esforçar para mudar a tua vida. E você tá falando isso pra pessoa há uns 5 anos. E ela fala pra você, eu tô me esforçando, eu não tô largado. Não é se esforçar. É sobre se forçar. Muito bom. Entendeu a diferença da linguística do processo aí? Sim, sim. Ó, tiramos só 2 letrinhas ali. Se esforçar ou se forçar? Se forçar é assim, ó. Independente de X, eu vou fazer Y. Independente de. Agora, se forçar é, caramba,
Eu vou tentar fazer, hein? Meu máximo. Eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar treinar hoje. Eu juro que hoje não tá dando por causa disso. Daí eu tenho as minhas desculpas e amanhã eu faço de novo. E a gente vai protelando, vai jogando pra frente, vai procrastinando, aquela história toda que todo mundo conhece. E o ser humano é excelente na desculpa. Tem que se forçar, cara. Tem que se forçar. O que você quer pra tua vida? O seu eu de daqui 10 anos, o que ele tá te pedindo? Ouve esse cara e faz hoje. Uhum. Quantas pessoas não estão vivendo momentos de problemas financeiros porque não se forçaram a aprender sobre economia há 10 anos atrás? É muito comum. Muita gente. É muita gente que comprou o saxofone que estava na promoção e está lá encostado dentro do quarto em algum lugar e não aprendeu a tocar uma nota. Quando chega, por exemplo, a Black Friday, cara, vou comprar porque tá barato. Cara, se você comprar barato, sem precisar, você tá gastando mais do que você... O Julius, né? Se você não comprar, o desconto é maior. Exatamente. Imagina, olha a mentalidade que a gente tem. Então, quem tá assistindo esse podcast aqui, esse episódio, tem a oportunidade de parar agora e repensar o que tá alimentando você. Uhum. Tem uma metáfora que eu explico sobre... você se formar. Então, digamos que você seja um rio. Você é um rio. Rio. E que tipo de rio você quer ser? Você quer ser um rio que vai na sua direção para, inevitavelmente, desaguar no mar. O rio deságua no mar, né? No oceano. E eu tô indo nessa direção. Mas que tipo de rio eu quero ser? Eu quero ser um rio cheio de enrosco, com águas escuras, com lodo. Eu quero ser um rio de águas cristalinas. Que tipo de rio as pessoas escolhem? Eu escolheria de águas cristalinas, né? E a água fluida, tranquilão, gostoso, passar. Bom, eu escolheria esse. Mas o que forma esse rio? São os afluentes, as cascatas, as quedas d'água, né? E aí que vem a chave. Qual é o tipo de alimento que você coloca dentro desse rio? Quais são as fontes que você tem? Que fonte você tem na tua vida? Quando você pensa nisso, você fala, caramba, então eu tô meio enroscado porque as fontes que estão me alimentando são essa. Teve um dia que um grande amigo meu que fez treinamento há muito tempo, eu estava em viagem com ele, e ele pegou e me perguntou, ele estava dirigindo, ele virou assim e falou, Júlio, tudo isso que você está conversando comigo, me falando, você fala por quê? Eu falei, porque eu acredito nisso, porque eu estudei isso, porque eu ensino isso, porque eu vi que na prática funciona. E ele fez uma pergunta incrível para mim. Ele perguntou, quais são as suas fontes? Ou seja, onde você busca conhecimento? Quando ele perguntou isso, me veio brilhando na cabeça assim, vários pontos que eu fui buscar, tudo que eu acredito hoje. Uhum. Agora, se eu não tivesse fontes, ou se eu deixasse os afluentes que já existem, porque tem um monte de afluente, né, que tá chegando ali, que já tá sujo pra caramba, que tá lotando você, te estragando e tal. Se eu não fosse buscar outros, eu não seria cristalino. Perfeito. Não que eu seja perfeito, né? Óbvio, a gente tem um monte de coisa pra melhorar. Sempre vai ter. Mas consegue entender a metáfora? Sim. Tem sentido? Cara, que rio você quer ser? Não, e eu penso muito nisso. E quando a gente fala do que você se alimenta, não é só do carboidrato, da proteína, é das amizades que você tem, é do meio que você vive. A gente, eu falo a gente porque vemos isso nas pessoas. A gente não quer magoar os outros e a gente acaba aceitando as pessoas na nossa vida, porque como que eu vou falar pra ela que ela não serve pra minha vida? Exatamente. Cara... E ela é um afluente. Ela é um afluente. Então, assim, você tá absorvendo aquilo lá dela. Sabe, aquele papo de você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Isso, eu acho que a gente precisa discutir um pouco isso, mas assim, isso é uma verdade, mesmo que parcial. Porque assim, o que você quer ser? Você tá convivendo com as pessoas que são do jeito que você quer ser? Sim. Quando eu trabalhava em banco, eu tive um gestor que ele disse uma vez para mim e eu levei isso pra vida. Você quer ser promovido? Tá, ok. O que você tá fazendo para ser promovido? Qual que é a resposta que eu dei? Eu tô trabalhando muito, tô me dedicando, eu tô entregando a minha meta, meu objetivo. Ele falou assim, isso não é suficiente. Isso é o que você tem que fazer. Se você quer ser promovido, você tem que atuar no próximo passo. Você tem
você é um gerente de negócio, você quer ser um gerente geral, o que você faz da função do gerente geral hoje que te habilita a ser um gerente geral no próximo passo? Então você está convivendo com os gerentes de negócio ou você já está convivendo com alguns gerentes gerais? Isso é afluente. É isso aí. Né? Total sentido. Essa história de 5 pessoas, né, a média das 5 pessoas e tal, essa teoria veio de Jim Rohn. Jim Rohn é um cara que na época era de marketing multinível, lá atrás, no comecinho da história e tal, ele trabalhava muito com marketing. E o Anthony Robbins, você já deve ter ouvido falar desse cara, Penn State, nos Estados Unidos e tal, ele foi discípulo do Jim Rohn. Sim. Ele estudava Jim Rohn. E tem sentido essa média das 5 pessoas. Traz isso para a realidade de hoje, não precisa contar até 5. Conta quem está do teu lado. Agora nós 3 estamos aqui. Nós 3 estamos influenciando a forma do nosso pensamento. Eu falo uma palavra, você pensa em outra coisa, você pensa em outra, você fala uma, eu penso na outra, e a gente se influencia. Agora, você imagina se a gente estivesse fazendo isso para falar de coisa ruim. Cara, a gente estaria longe falando coisa ruim, com estado interno ruim, sairia daqui desmotivado, pesado, arrastado, e a gente nem ia colocar a responsabilidade desse estado interno na gente. A gente ia colocar no assunto que a gente está falando. Não, é o governo, é a condição financeira, não sei o quê. Cara, o fato tá lá, ele existe. Como que a gente lida com ele? A gente está aqui para resolver o problema ou para nadar no problema, para viver dentro do problema? Então isso tudo nasce na mentalidade. Mas uma mente que não tem um corpo saudável não consegue pensar assim. De nada vale. Não consegue. Ela fica pesada, ela fica, né? Eu lembro quando eu era mais pesado, o corpo era pesado, quando eu tinha meus 120, 110 quilos, eu fui num médico que virou muito amigo meu, hoje ele é mentorado meu, até hoje ele é mentorado meu. E esse cara, ele falou assim, Júlio, deixa eu explicar o que você é. Você entende de carboidrato, proteína, não sei o que? Eu falei, cara, não entendo nada disso. Você falou assim, ó, põe uma lista de comida, o que é carboidrato, proteína? Eu não sabia. Sim. Eu era legal nisso aí, eu comia. Eu falo, eu sei o que eu gosto da lista e como. Aí ele falou, deixa eu explicar o que você é. Você tá assim porque você é como se fosse uma espinha. O que tem na espinha? Inflamação. E é cheio de água. Eu vou te desinflamar com os alimentos que eu vou falar para você comer. Vai sair o acúmulo de água do seu corpo e você vai deixar de ser essa espinha gigante. Cara, essa metáfora ficou na minha cabeça pro resto da vida. Eu fui embora pensando assim, cara, eu sou uma espinha, velho. Eu fiquei imaginando se espremer o que sairia, cara. Você entendeu? Então, a metáfora dele foi muito assertiva pra mim. Falei, cara, eu não quero viver assim. Então, ele com conhecimento médico, desinflamou. Meu corpo realmente começou a secar. Não era gordura que estava saindo ainda, era aquele acúmulo de água. Depois tirou gordura. E o meu corpo não estava... Eu achava que o meu corpo estava preparado, que eu estava tudo bem, que estava tudo certo e que era assim mesmo. Então, a mentalidade... Às vezes ela é desenvolvida com falta de conhecimento. Perfeito. E no estado que você estava, provavelmente você estava performando na área profissional. Tá, né? Muito bem. Que é isso. É um engano. Essa pegada aí que eu deixei guardadinha aqui para falar, que é assim, ó. Se uma área da tua vida tá muito boa, é natural que você abandone uma outra que pode ficar em segundo plano. Então eu perco a saúde porque o meu trabalho tá muito legal. Ou eu escolho me relacionar muito bem, porque eu tenho amigos incríveis, ou me casei com uma pessoa incrível e tal, e dou menos atenção pro trabalho, ou a gente acaba substituindo porque o cérebro busca prazer. E se naquela área tem prazer, tem resultado, é ali que você ele vai mergulhar lá. Cara, mas eu não duvido que se eu te fizer uma pergunta aqui, você vai responder o que eu espero. A vida profissional estava ótima, mas depois que o corpo melhorou, a vida profissional... Nossa, decolou. Decolou. É óbvio. Você acha que estava boa? Ela estava boa pra caramba, mas ela podia ser melhor. Né? Então a sacada, mais um hack. Então vamos lá. Só músculo, mentalidade, mais outro hack. Mais um hackzinho. Se você quer melhorar todas as áreas da tua vida, você precisa de um equilíbrio, mas não na mesma quantidade. De um equilíbrio por necessidade. Então não é cuidar da família na mesma intensidade que você cuida da vida profissional, na mesma intensidade que você cuida da saúde, não. É cuidar da vida profissional na intensidade necessária para ficar boa, da família na intensidade necessária para ficar boa, e na vida de saúde física para ficar boa, né? E assim... Tudo nas suas devidas proporções. Na proporção. As pessoas erram nisso. Não, eu tenho que ficar 3 horas na saúde, 3 horas na família, 3 horas... Não.
Eu posso ficar 8 horas na vida profissional. Às vezes um almoço ou um jantar bem aproveitado com a família é melhor do que passar um dia Tempo de inteiro qualidade. sentado no sofá. É isso aí. Tempo de qualidade total. Então, ó, 3 pilares. Tempo, satisfação e lucratividade. A minha mentoria, ela trabalha exatamente com isso aqui. Se você ganhar tempo, se você aumentar a satisfação da sua vida e se você tiver lucro, você faz qualquer coisa na sua vida. Qual dos 3 você não consegue recuperar? Tempo. O tempo. Então é aquilo que a gente falou no comecinho do episódio. O tempo você tem que inserir nele as coisas que te tragam lucratividade e satisfação. Ponto. Acabou. Você não erra mais. Pode ser que eu inclua coisas que não trazem isso? Pode, mas eu acordo rápido, substituo, ponto final. Bora. Eu acho que mudar não tem que ser vergonha pra ninguém, né? Mudar de comportamento, mudar de jeito mentalidade. Eu acho que isso faz parte da vida da pessoa, né? Antigamente se tinha uma coisa muito fixa de eu sou assim, eu tenho que ser assim, né? Acho que isso é coisa do passado, né? Síndrome do Gabrielão, né? É. Aquela música, eu nasci assim, Gabriela. Eu acho que Gabriela. Você falou Gabrielão? É Nem uma assim, música. né? Você conhece a música, É, Gabriela, né? conheço. Porque a pessoa acha que não, eu não posso mudar de jeito nenhum. Cara, não, você tem todo o direito de mudar. Não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma. E no mundo profissional, eu trabalhei com pessoas bem mais velhas, mais experientes que eu, e peguei uma fase de transição, né, da empresa, que a empresa tinha sido adquirida por outra, e aí as pessoas, os mais antigos, tinham uma questão que era, mas eu sempre fiz assim. Tudo bem, O mundo mudou. o mundo mudou. E aí? Você sempre fez assim, era bom? Agora vai Naquela ser época melhor. funcionou, né? Naquela época, Agora hoje é tem um diferente, múltiplo né? Hoje você entra no chat de PT. Você faz uma pergunta pro negócio, o negócio te responde Ele o que te você entrega quiser, cara. pronto, né? Me dê 3 nomes incríveis para um podcast que vai ser falado sobre não sei o que. Ele dá 3 nomes, você escolhe, não, troque porque eu não gostei. Olha onde o mundo tá. Isso foi lançado em novembro agora do ano passado, nós estamos em março. Então o mundo tá indo para um ponto totalmente diferente. Então o que fazer, né, além disso tudo? Então vamos para um próximo passo aí que pode transformar a vida de vocês. Cara, vai buscar o conhecimento que você não tem. Em que áreas? Em áreas que te desenvolvem inteligência naquilo que você não é bom. Então eu preciso ser inteligente para usar as minhas emoções, que é a tal da inteligência emocional. Eu preciso ser inteligente para os relacionamentos, que é medido pelo seu quociente relacional. O quanto você é bom em relacionamento. Isso é um pouco de entender as pessoas, né? Eu digo no sentido de entender, não saber como é a pessoa, mas na compreensão. Você tem que compreender o que está acontecendo com ela. Exatamente. Às vezes ela tá passando por alguma coisa que você não sabe isso, e você só sabe perguntando. A gente pode resumir em empatia ou não necessariamente? Empatia é uma das ferramentas para elevar o quociente relacional, mas não é só empatia. Tá. Além da empatia, envolve liderança, envolve a possibilidade de você saber ser liderado. Em alguns momentos você tem que saber ser liderado. Então não é só empatia. Eu tenho que aceitar a regra, eu tenho que saber dar regras. Sim. Eu preciso saber me relacionar, sabe com quem? Comigo mesmo. Essa é a maior dificuldade do mundo. Eu me relacionar comigo. Quer ver? Liderança. Você é líder de você mesmo, não é? Sim. Eu sou líder de mim. Eu sou o que mais sei dar balão em mim. E A gente faço sabe dar isso balão na com Maestria. uma maestria, né? Eu prometo e não cumpro, ainda explico porque eu não cumpri. Eu tenho um plauso. Tem as justificativas. Então, líder, tudo isso entra o quociente relacional entra nesses aspectos. Então, não é só empatia. A empatia, ela é uma coisa mais natural, né? Você não consegue construir empatia. Por mais que você se preocupe com uma pessoa, a empatia é se colocar no lugar dela. Mas Esse é o início, mas dá pra construir. Não, dá pra Mas desse construir, jeito que mas, você falou, mas assim, não é uma coisa assim, eu vou ser legal com você, estou sendo empático. Não, vai muito mais do que isso. É uma coisa isso. que você trabalha, você tem que eu tenho que me importar com você, eu tenho que saber o que você está passando. Por isso que eu digo que é uma coisa natural. Tem que ser verdadeiro, é isso aí, é natural. Isso, verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, é isso aí. É isso. Então quociente relacional, quociente de inteligência, né? O
Desculpa. Inteligência Quociente emocional. Então, QE, quociente emocional. O QR, quociente relacional. Então é como se fosse um quociente mesmo, igual o QI, né? Que a gente mede com número. E um terceiro que, cara, o mundo vai sofrer muito nos próximos anos aí, 20, 30, pelo excesso momentos de cuidado, excesso de cuidado que os pais estão tendo com os filhos hoje. Quer ver como vai ser fácil Isso de é entender? uma arma destrutiva. O que faz a gente chegar no topo da próxima montanha? Próximo Próximo passo. passo. Os pais estão carregando os filhos no colo e não estão deixando eles andarem. Eu vi um Sabe com o que eles não conseguem andar? Lidar? Porque os pais não deixam. Eles não conseguem lidar com o quociente de adversidade. O cara não tá aprendendo a lidar com o QA. Ele não sabe. Não sabe receber um não. Ele não sabe receber um não. Ele não sabe lidar com dificuldade. Pai, eu quero um iPad. Ok, filho, toma um iPad. E para de chorar. Cara, qual é o próximo passo para eu ter um iPad? É só pedir pro meu pai? Só que vai chegar uma hora que ele vai precisar construir as coisas dele. Ele vai precisar andar. E quando ele pedir, alguém vai falar que não. Me dá uma promoção? Aí ele não. tem depressão. Por quê? Como que ele vai não? lidar com isso? É. Então, o consciente... Gente, consciente de adversidade é obrigatório, cara. Você tem que saber lidar com uma coisa que é muito difícil para a maioria das pessoas, que é pressão. Pressão vai ter todo dia. Pressão de horário, pressão de compromisso, pressão de vida financeira, pressão... Tem pressão. Você vai ter que saber lidar com pressão. Vai ter que saber lidar com gente que grita. Aceitar ser criticado. Aceitar crítica. Cara, você não precisa aceitar tudo que a pessoa tá falando, mas quando você é criticado, alguma coisa dali precisa ser absorvida, tem sentido, aprende, porque senão você não seria criticado. Tem gente que fala pra mim assim, ó, Júlio, você acredita em crítica construtiva? Eu respondo. Eu acredito em crítica, cara. Não importa o que ela é. Se ela é construtiva ou destrutiva, sou eu que dou o significado, não é? Exatamente. Eu acredito em crítica. Tem alguma coisa pra ser falado naquele ponto, presta atenção. E vê o que você tem que mudar. Ponto. Você faz uma autoavaliação e fala, não, aqui ele não tem razão, mas aqui tem, talvez... ponto. Ou então ele não tem razão em nada, a percepção dele tá errada, mas assume a responsabilidade. eu preciso avaliar. É isso aí. Isso de consciência de adversidade é a melhor forma de você se preparar para o próximo passo é você tomando umas porradas da vida, né? Falam Pois que você tem que viver. Como que você aprende a andar de bicicleta? como você constrói um músculo. Como você constrói machucando o músculo. Andar de bicicleta com teoria, com palestra, com flip chart e canetão, não é. Andar de bicicleta tirando a rodinha, cara, tirando a rodinha e achando que teu pai tá segurando a bicicleta. E olha pra trás, não tá. Aí você cai. Caraca, meu pai, aí eu já consegui. Na hora que você vê que ele não tá segurando, você cai. Até conseguir andar só. É isso, na prática. A diversidade a gente aprende na prática. Tem uma passagem de um filme que uma mulher tá conversando com um cara, assim, o Todo-Poderoso chama esse filme. Antigo já. E esse cara faz o papel de Deus. Sim, eu conheço. Conhece o filme, né? Acho que é o Morgan Freeman, né? Morgan Freeman e o Jim Carrey. Aí ele tá lá e a moça fala pra ele, poxa, eu precisava de mais calma, eu peço calma pra Deus e não tenho calma na minha vida, não tenho tranquilidade, eu só aparece problemas e tal. Aí ele, no papel de Deus, ele fala assim, mas será que se você pedir calma pra Deus, ele vai te dar calma ou ele vai te dar momentos onde você precisa aprender a ter calma? Será que ele vai te dar coragem ou vai te dar momentos onde você precisa aprender a ter coragem? Eu achei essa passagem uma metáfora incrível. Então as oportunidades difíceis, que a gente chama de adversidade, que aparecem na nossa vida, elas estão ali prontinhas para você desenvolver aquilo que está te faltando. Então a sensação... Eu sou assim. Eu acordo de manhã super grato por mais um dia. Não sou o cara da gratidão o dia inteiro, eu sou o cara da ação. Mas eu agradeço pelo meu dia, comecei o dia e tal. E aí eu falo assim, ó, universo, tudo que você quiser entregar pra alguém, essa galera não tá pegando, manda pra cá. Manda pra cá que eu vou fazer um filtro, né? Eu vou cuidar disso, cara. Manda o que eu não tô enxergando, abre os olhos, me entrega. E se for com adversidade, vem. Cara, eu virei paraquedista por quê? Porque quando você pula de um avião, não dá pra voltar a fita e voltar pra dentro do avião. Você só tem a chance de usar seu paraquedas. É um momento presente 100%. Total. E você tem que decidir em segundos. Para abrir o seu reserva, você tem que abrir o reserva em menos de 2 segundos. Se precisar. É uma decisão. Então,
eu coloco meu cérebro sob situações de alta periculosidade, mas com total segurança para isso, que a tecnologia, né, para isso. Eu não abri meu paraquedas, ele abre sozinho. É um dos esportes que eu fiz, já corri de moto em autódromo e tal. E eu faço isso pro meu cérebro aprender o seguinte: se vira. Porque vai vir a diversidade, você vai ter que lidar com ela. Para as pessoas que têm dificuldade em tomar decisão, pule de paraquedas. Se persistirem os sintomas, procure um médico. E é aquela analogia, né? Se você tá com medo de fazer alguma coisa, você tem que atravessar a ponte e queimar a ponte. Você não tem como mais evitar, né? Isso é muito importante. Isso no avião Não é tão voltar, né? Não dá pra voltar não tem nele. como. Passou. E da adversidade é aquela famosa frase, né? Tempos fáceis geram homens fracos. Tempos fortes geram homens difíceis, fortes. Esses homens fortes vão ter tempos fáceis. Esses tempos fáceis, homens fracos e homens fracos. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Sabe de onde é essa frase? Não. Essa frase é do Sheik de Dubai. Isso. Eu fui visitar o Burj Khalifa lá, uma viagem que eu fiz com a minha esposa, e no pé do Burj Khalifa vende um livro dele, do Sheik de Dubai, que eu não sei falar o nome, que é um nome imenso lá. Mohamed, do Sheik. E aí eu comprei esse livro, um livro muito legal que o cara fala sobre Dubai, sobre né, aquilo que era um deserto e tal. Lá é muita pobreza, embora não pareça. O pessoal lá que mora na cidade, os locais, eles são muito pobres. E ele tem a ideia, ele quer levar felicidade para aquelas pessoas que moram no meio da areia. Por isso que ele começou a construir tudo aquilo. E hoje virou uma potência, né? A cidade tá indo um monte de brasileiro trabalhar lá. Não sei se vocês estão sabendo disso aí. Sim. Né? Os caras estão muita gente do CrossFit, do Jiu-Jitsu, vai pra lá. E nesse livro é onde está essa frase. Esse é um trechinho do livro que ele fala. Então ele fala, a gente está construindo agora tempos fáceis para essas crianças que estão ali, porque a gente está fazendo aqui parques de diversão, naipe Disney, eles vão poder viver tudo isso. Se a gente não ensinar eles a viver tempos fáceis, mas com responsabilidades, que pode ser coisa difícil, eles vão ficar fracos. Então a sacada é essa, saber lidar com a adversidade mesmo quando as coisas estão boas. E essa questão da adversidade, eu tenho uma coisa pra mim, que se a coisa tiver muito fácil, tem alguma coisa errada. Coisas difíceis, elas são incríveis, né? As coisas Dá um fáceis, sabor a mais, talvez. As coisas fáceis, vamos mudar essa linguística aí. Eu gosto de pensar um pouquinho acima do negócio, né? Você já viu que eu não... Vamos lá. Nível de consciência 2 aí, né? Essas coisas fáceis, eu gosto de falar que quando tá no flow é da hora. O que é tá no flow? No flow é quando a coisa acontece no fluxo e parece que tá fácil. Parece que não tem esforço. Mas você tá gastando uma energia danada para aquilo E acontecer. você já tirou da inércia. Mas internamente tá uma sensação assim, ó. A linha de produção fora tá do redondinha, né? Tá gostoso, mas isso não é fácil. Isso é estar no flow. Perfeito. No flow não tem nada que você julgue ser difícil, mas é trabalhoso. Gasta tempo, gasta energia, mas não quer dizer que seja fácil. Sim. Entendeu a pegada do Sim. negócio? Ó, se você curte pra caramba trabalhar no que você trabalha e você fica lá 12 horas dentro da tua empresa e tá sentindo flow, tá ótimo. Não tá fácil. Você tá se dedicando, mas é lá que mora a felicidade que você tanto tá buscando. Tem um Porque livro as que fala coisas, sobre flow, né? as coisas estão Tem. acontecendo como deveriam acontecer, né? É isso aí. Então, o próximo passo é... Tá você aí, ó. não pulou degrau nenhum, né? Tá gostoso. Você deu o passo do tamanho que ele deveria ser, né? Ó, quer saber? Eu não acho que o universo acorda de manhã falando assim, ó, vou ferrar a vida desses caras. É ser muito egocêntrico. Cara, eu acho que o universo não faz é isso. ser cara. muita arrogância, né? Eu acho que não vai zoar você. Mas a gente dá um jeito de zoar o que o universo entrega pra gente. Já parou pra pensar? Sim. A gente cria caminhos complicados e difíceis. A gente é meio estranho. Isso é dormir mal, isso é se alimentar mal. A gente estraga o Se negócio. você dormiu bem, você acorda de bom humor. Isso é verdade. O meu médico, ele falou assim, Júlio, você tem medo de ficar velho? Eu olhei pra ele, cara. Meu médico, ele é inteligente pra caramba. Cara, Pergunta inteligente, chama difícil, Dr. hein? Baracate. O Baracate, famoso. Baracate. O cara é inteligente pra caramba. Eu tenho, Júlio! nossa, gratidão imensa por esse cara. E eu olhei pra ele, pegou difícil mesmo. Eu falei, cara, não sei te responder se eu tenho medo de ficar velho. Aí ele falou assim, então
responde o que você acha, vai. Primeira resposta que vier. Eu falei, eu acho que não, cara. Ele falou, então, medo de ficar velho não adianta ter. Você vai ficar. Você vai ficar. Você tem que ter medo de se sentir velho na sua velhice. Cara, achei demais essa frase. Aí eu falei, cara, e como que eu faço pra não me sentir velho na velhice? Ele falou, você tem que conversar comigo que estudei pra caramba pra fazer você se sentir com 20 anos quando você tem 50, cara. Porque já existe medicina inteligente pra isso. Cara, eu achei que tem todo sentido. Não. Olha, é impressionante. Tem sentido, não tem? Muito. Cara, demais. Hoje eu me sinto feliz por estar buscando não me sentir velho quando eu estiver velho. Cara, eu tenho um negócio que eu carrego comigo. Não sei se dá pra separar isso, mas assim, a minha cabeça ainda tem 17 anos. Só que o meu corpo me lembra que eu não tenho 17 anos. É só cuidar dele. É só cuidar dele. Exatamente. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu tive uma sensação, e aí é uma questão, não sei se é uma questão psicológica ou se é só não sei definir isso. Uma sensação de que eu tinha passado da metade. Não sei se eu consigo explicar. Como se minha vida não chegasse até os 60. Tô mais perto do que longe. Eu tive esse negócio, eu falei, cara, foi a partir daí que eu comecei a me cuidar um pouco mais. Porque até então, eu nunca tinha ido ao médico. Eu ia ao médico assim, pô, fiquei doente, tô mal, assim, vou lá pra tomar me dá alguma coisa aqui porque tô me sentindo mal e tal. Mas aí depois que eu tive esse insight, não sei o que é isso, eu falei, cara, eu preciso ir num cardiologista, eu preciso ir num endocrinologista, eu preciso procurar um nutricionista. Cuidar da máquina. Eu preciso ir num oftalmologista, no dentista, todos listas. Aí eu comecei a me cuidar mais. Significa que eu tô com a minha máquina perfeita? Não. Não, tem que cuidar. Porque a minha mente quer ficar sentada lá no sofá. E existe a entropia, né? Que tudo se caminha para o caos. Se você não cuidar, o jardim tá lindo. Se você não cuidar do jardim, ele vai crescer, vai virar um matagal. Então, que nem eu já tive 8% de BF. Eu não cuidei, eu fui para 15, eu fui para 18. Assim, não é estar, é constante, né? Exatamente. Sempre estar ali. Vou fazer uma pergunta. Você tinha 8% de massa de gordura corporal. Você era solteiro? Era solteiro. E aí... Não, mas eu engordei antes. Eu engordei antes. Eu engordei antes. Foi o trabalho. Aí você só quer sair pra comer. Na minha cabeça foi o trabalho. Você só quer sair pra comer. É nada. A gente tem um combinado bem bom, assim. A gente parou de beber junto, a gente treina junto. Foi uma brincadeira aqui, né? Mas faz sentido. Quando você casa, você começa a engordar. Dá uma largada. E isso que você falou que hoje tem tecnologia o suficiente pra você viver bastante, você não se sentir velho. Tem coisas, tem pesquisas que tendem, nos próximos anos, a levar o caminho do ser humano ser amortal, né? Não imortal. Mas tecnologia o suficiente pra ele ver, cara, 100, 110. Os nossos avós viviam 60 anos de idade. A gente, cara, eu tenho 50 anos, tô perto do que meus avós viveram. Exatamente. Tem 10 anos. Cara, eu printei uma reportagem aqui que eu vi no Instagram, um jornal de 1907. Não vou achar isso aqui agora, tem muita coisa. Falava o seguinte, uma senhorinha de 42 anos, cara, falava em 1907. Cara, em 42 anos, as mulheres hoje, falando mulher porque ele citava uma senhorinha, né? Cara, é engraçado, são jovens demais. Hoje em dia a gente faz quando a gente tem uma indicação, uma recomendação de um cliente, a gente faz um estudo de vida financeiro, né? Um diagnóstico, um médico financeiro da vida da pessoa. E uma das linhas que a gente coloca para liberdade financeira é ter o patrimônio suficiente para até 100 anos de idade, que é um auge. Uhum. E aí teve uma vez algumas vezes que eu fiz um estudo e a pessoa, Santana, a média da minha família é 105. Então, já tá já é normal. E vai chegar no 120, 105, cara. Assim. Fácil. Muito legal esse assunto, mas de forma breve, o porquê que você fala sobre isso? Cara, eu falo sobre isso porque não tem jeito de você viver com uma mente adequada. Então, eu sou neurocientista pós-graduado. Ah, que legal, cara. Eu trabalho muito com programação neurolinguística, dentro da neurociência também. E a neurociência ela é nova para a humanidade. E tem gente que nem sabe o que tem dentro da neurociência, né? Tem um cara falando hoje em dia que ele tá muito forte, né?
falando sobre neurociência, Wesley Delanogares. Não sei Não se conheço, cara. ele tá, depois eu te mando no Instagram. Ele tá muito hypado, ele tem o reservatório de dopamina. E ele fala basicamente três aspectos. É comer bem, treinar e dormir. E aí ele... Tá lá, pronto. O cara tá falando. Ele fala só isso. Ele fala, cara, se você não dorme bem, você vai pifar, cara. A neurociência, ela estuda como funciona essa máquina aqui que a gente não sabia, por isso que a gente não usava direito. Então, por que eu falo tanto da máquina, dos pensamentos? Porque não existe uma outra maneira disso funcionar bem que não seja essa, senão você vai ficar torcendo. Se você não tiver um norte na tua vida, se você não tiver objetivos bem definidos, se você não souber para onde você quer chegar, você vai andar para onde? Você vai acordar hoje de manhã e vai fazer o quê? Você vai viver conforme o vento? É como se fosse um veleiro. Veleiro, sem o leme, velas abertas. Para onde vai? É assim, Pra onde o vento levar. Né? Para onde o vento levar. Deixa o vento me levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, cara, isso não rola. Tá. Não rola, mas tem muita gente que vive assim. Se quem está assistindo vive assim, isso, ela não está sozinha nessa, porque a grande maioria faz isso. Tem que sentar e pensar sobre isso. Tem gente que faz planejamento do ano no começo do ano, tem gente que não quer fazer isso de jeito não. Vou sentar, para que planejar meu ano? Tá louco? Tá louco? Cara, a vida tá entregue na tua mão, você vai fazer o que com ela? Então a mentalidade... Reativo. Totalmente reativo, tô esperando. Sou um joelho esperando uma marteladinha para me mexer, né? Então a mentalidade das pessoas está travada num ponto que não vai levar elas na felicidade que elas querem viver. Essa é a realidade. Enquanto elas não se desbloquearem, então ela tem que ter a consciência do que está errado, desbloquear para ela pensar diferente, agir decidir diferente e agir diferente. Então são 5 estágios. Eu não sei o que está errado comigo, eu não vou conseguir nem agir diferente. Descobri, tem que desbloquear, aí começo a pensar, a decidir de outro jeito, e aí eu tomo uma ação diferente. A vida muda, cara. Vai ter gente que vai nesse caminho olhar pra você e falar, você tá louco que você quer mudar a tua vida? Não vai dar certo. Vai ter muito mais gente criticando do que te motivando. Muito mais. Porque a maioria tá bloqueada. Mas daqui a pouco, essas pessoas vão virar pra você e vão falar assim, Que sorte. cara, o que você fez, velho? Um pouquinho antes vão falar que sorte, né? Esse cara é de sorte, né? Você não tá lá vendo o que eu tô fazendo. Mas o que você fez? Como que você conseguiu esse resultado? Eu tenho mentorada que ela me contou ontem. Ela falou, a minha irmã pagou a academia pra mim ir com ela, mas eu já tenho minha academia, mas ela quer que eu vá com ela no horário dela, pra eu motivar ela. Cara, ela não consegue se motivar sozinha, o exemplo tá arrastando ela. O exemplo não influencia, né? O exemplo é tudo. Né? E motivação não é um negócio que vem do outro, né? Tem que ser tem interno, que né? Você tem que ter um motivo para agir. Você tem que ter um propósito. E qual a motivação dessa menina? Levar a irmã para poder se motivar. Por enquanto ela tá precisando de uma motivação externa para se mexer. Então o critério motivador, quando ele estiver lá dentro de você, você vai andar com ele. Aquele critério te motiva a você fazer o que você quiser. Caramba. Cara, esse papo aqui dá uns 10 dias, hein? Facilmente. Cara, eu me perco no tempo, viu? Vocês controlem. Não, aí, eu não sei. Tem que ver com o Matheus aqui. Matheus, quanto tempo falta aí? Ou quanto passou, né? O quanto passou, eu acho que faltam 2 minutos. 2 minutos? Como a gente tem pouco tempo, infelizmente, Júlio, eu adorei o papo, por mim, é o que você falou, daria uns 10 dias. Deixando meu testemunho aqui, eu já fiz um dos treinamentos que o Júlio ministra. Pode ser. Que o Júlio treina. Assim, foi o Flávio usa essa palavra, foi um ponto de inflexão na minha vida. E foi totalmente diferente. O meu caminho estava indo para um lado, aí meu irmão me trouxe para esse treinamento, muito obrigado, Bruno, e esse treinamento me levou para outro lado da minha vida, sensacional, eu sou algo que realmente mudou, e é engraçado que você chega em casa, você começa a perguntar algumas coisas e foi realmente daquilo. E muito obrigado pelo que você fez na minha vida nesse tempo. Eu que agradeço. Eu gostaria de um dia poder retribuir o que você fez por mim. E como que as pessoas te acham na internet? Cara, eu acho que o Instagram é a melhor maneira de me encontrar, porque eu tô vivo e ativo online o tempo todo lá. @juliopereira.oficial. Perfeito. De lá me manda direct, eu mando tudo o resto pro pessoal. Hoje você tem treinamentos, cursos, é online, é presencial? Treinamentos presenciais, treinamentos online, cursos, formações, mentorias, depende do resultado que a pessoa quer alcançar. E quem tem que te procurar? É o cara que quer melhorar o quer resultado? ter uma vida extraordinária. Você quer tem sair do pele, comum, né? tem. Tá aqui, ó. PUV. Para uma vida extraordinária. Legal. Essa lembrança eu tenho que ter, tá aqui para eu enxergar, né? A todo momento eu tenho que fazer alguma coisa que eu fale, isso que eu tô fazendo eu tô pulvando. Então, Eu quase tatuei.
Quase foi, né? Muitos alunos eu tatuam, imagino que calma, gente, caramba. Eu imagino que sim. Cara, mas faz total sentido. Você tem que olhar, né, cara? A pergunta que a galera tem que fazer pra si mesmo na vida é essa aqui, ó. Isso que a gente tá fazendo aqui agora, a gente tá pulvando? O que a gente tá fazendo agora, esse papo que a gente tá tendo, Cara, eu ele é aprendi fora demais. do comum? Ele é fora do comum, sim ou não? Sim. Então eu tô pulvando. Se a gente tá fazendo mais do mesmo aqui, cara, eu não tô pulvando. Não tô sendo extraordinário do jeito que eu poderia. Tá super saudável, a gente nem fez pauta, né? E aí eu quero trazer uma reflexão nesse papo aqui, porque esse podcast a gente fala de negócios. E quem acha que não estávamos falando de negócios até agora, assiste de novo. Assiste de novo, pelo amor de Deus. Assiste de novo, porque nós Seu maior falamos. ativo é você. Nós cara. falamos de negócio aqui 100% do tempo. É. Nós falamos de se autocapacitar, Liderança. de se preparar, de liderança, de Ser ser exemplo. liderado, de ser exemplo, de se motivar, de motivar as pessoas. Então, para você construir um negócio, para você ser empreendedor, você tem que pensar em tudo isso que foi falado aqui hoje. Porque Sem dúvida. o negócio, uma empresa, 100 pessoas, são só paredes. Agora, uma empresa com pessoas ativas, com propósito, preocupadas em fazer o negócio acontecer, é uma empresa de verdade. Então, tudo na vida são pessoas, né? É isso aí. E pessoas que conseguem reunir essas características que você falou aqui de forma extraordinária e fácil de entender, fazem o negócio acontecer. Então, É isso. eu tenho a dizer para todos aqui que falamos de negócio 100% do tempo. Ô Júlio, deixa um recado pra galera, o que você tem no seu coração, o que você tem na sua cabeça, só pra galera que finalizou, chegou até aqui nesse vídeo, ter esse presente pra ele. O que você acha Vamos lá. que seria bacana? Primeiro, obrigado pelo convite, pessoal. Fiquei feliz, tá bom? Que bom que o universo encaixou as nossas agendas Graças do a jeito Deus. certo, na hora certa e como tinha que ser. E quem tá assistindo aqui, chegou até agora, tá aqui porque tinha que estar aqui. Primeiro que você se forçou a ficar. Então, tamo juntos. Obrigado. Agradeço você por isso também. E eu quero que você pense no seguinte, a vida é sua e ela é muito rica. E como a sua vida é muito rica, não dá para não viver de forma extraordinária. Pensa no que você tem que mudar e dá o primeiro passo agora. Obrigado, galera. Sensacional. Eu só queria dar um feedback. É muito bom o podcast que a gente faz. Quanto que é uma mentoria do Júlio que a gente teve de graça aqui? Exatamente. Esse é o nosso... não queria falar, mas... Tomara que seja um próximo passo com muita grana para vocês e para todo mundo que está assistindo, que vai dar lucratividade. Sim, e com muita satisfação também que tenha aproveitado esse tempo da maneira Exatamente. certa. Uma mentoria com um cara desse deve ser fora do comum. One-on-one? Que isso? E aí é uma das formas. A gente traz empresários e empreendedores fora do comum, extraordinários. Vou usar essa palavra para todos os convidados. E a gente tem essa mentoria. E não vamos esquecer do evento da Estiva também. Exatamente. Para finalizar aqui, acessem lá Estiva Cervejaria no Instagram, dia 18, agora, sábado. Estarei lá. Provavelmente quando o episódio for pro ar, Já vai ter passado. já vai ter passado, mas vale a pena ir lá, conhecer. A cerveja é boa de verdade. Tá? Perfeito. Agradecer a minha ME Digital. Muito obrigado, Nosso Bárbara. parceiro Muito aqui. obrigado, Léo, pela receptividade, estrutura sensacional. Quem quer fazer um podcast pode usar aqui a casa que eu recomendo demais. E é isso, né? É isso. Muito obrigado de Santana. verdade. Mais uma vez, obrigado. Para mim foi um presente enorme ter você aqui. Eu gosto de aprender ouvindo. A questão espiritual, né? Eu acho que tem uma coisa que aí é uma coisa um pouco mais religiosa, mas São Mateus dizia que São Paulo dizia que a fé entra pelos ouvidos. E eu acho que não é só a fé. Eu acho que o aprendizado, a cultura, tudo entra pelos ouvidos. Então, obrigado por ter dado essa aula aqui pra gente, contribuído com isso. Obrigado. Aprendo demais. Vamos finalizar então? Valeu. Obrigado. Obrigado. Júlio. Valeu, muito obrigado de verdade. Obrigado. Júlio, Viu? valeu. Ótimo. Gente, procura Valeu, esse pessoal. cara aqui. Os porque links estão na descrição. fantástico. Pra quem quiser procurar o Júlio, vai estar um Instagram aqui na descrição. Boa.
O link Bora. que você quiser deixar aqui embaixo, eu posso deixar também. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu.